e eventos da nossa igreja. Seja bem-vindo ao É Notícia na PIBS. Louvamos a Deus pela provisão para o sustento do trabalho e pela fiel participação dos irmãos em cumprirem a palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Hoje, no culto da noite, estaremos recolhendo a oferta para missões nacionais. Irmãos, peço aos irmãos para ficarem de pé, para lermos um trecho da palavra do Senhor, que está em Salmos 33, 12. Vamos todos juntos. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como sua herança. Oremos. Pai de amor, nós queremos Te agradecer e Te louvar, Senhor, porque Tu nos permitiste chegarmos até este lugar que chamamos Tua casa, Senhor. Que Tu esteja aqui conosco, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa nos abençoar, Deus, com a Tua presença, Senhor Deus, que Tu possa falar aos nossos corações, Senhor, que Tu possa guiar cada um que veio a este lugar, Senhor Deus. Abençoa a cada um que está ao Teu serviço, Senhor, cada instrumento, Pai, cada equipamento, e ser também com todos aqueles, Senhor, que estão vindo a este lugar ainda, que Tua graça esteja com eles também. E é no nome do Senhor Jesus que eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Vamos louvar o nosso Deus agora com o cântico Reina em Mim. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa
você que está nos visitando, permaneça em pé, os demais podem sentar. Nós agradecemos a Deus. Alegria, Norma? Flávio, Marlene e Flávio, bem-vindos. Nós agradecemos a presença de vocês. Quem mais está nos visitando agora, nesta noite? Eu estou aguardando também 5 pessoas que eu convidei, eu acho que elas vão chegar. Então nós dizemos aos nossos visitantes: e volte sempre. Muito obrigado, Flávio. Pode sentar, que Deus abençoe. Nós queremos agradecer a Deus por aqueles que estão aniversariando durante esta semana. E se estão presentes, eu convido aqui à frente os irmãos Adilane Lima, a irmã Raimunda Teles, o Lucas Henrique Lourenço, a Maria Francisca de Santana, Camila Souza Neto, José de Oliveira Luciano, Márcia Gomes, Karina Mongiano de Souza Gomes, Edson e Jane de casamento, eu e Oliene. Oliene está de cama. Então, Oliene está lá curtindo a febre dela, deixa ela quietinha lá. Então, nós estamos completando na próxima quarta-feira 25 anos, não, agora é 26 anos de casados. Se você tem alguma bênção que quer agradecer ao Senhor, pode vir aqui à frente, nós vamos orar agradecendo a Deus a vida dos irmãos. Eu chamei Marília e Beto. 33, não está aqui. 33, hoje, ontem, então tá, ontem para hoje não tem diferença nenhuma. Parabéns, 33 anos de casados, que Deus abençoe vocês. Eu quero convidar também aqui à frente os palestrantes de ontem. Você? Exato, meus irmãos, a irmã Cláudia, ela fez a cirurgia? Tá. A irmã Cláudia já se encontra no hospital, que ela vai fazer a cirurgia do coração, possivelmente amanhã pela manhã. Então nós pedimos aos irmãos que ore pela irmã Cláudia. Quantos aqui conhecem a irmã Cláudia? Levanta a mão. A irmã Cláudia é bem conhecida, tá bom. Então os irmãos vão orar nessa direção, tá bom? Ela fará uma cirurgia do coração amanhã. Nós tivemos ontem um encontro que foi fantástico. E eu vou dar, marcando aqui no relógio, meio minuto para cada um. Boa noite, meus irmãos. Tivemos a oportunidade ontem de estudarmos Igreja Simples, um livro que desentulha, desburocratiza o processo de discipulado da igreja. A minha parte foi clareza, que é a habilidade de comunicar o processo de discipulado e ser entendido. Nós teremos outras oportunidades de estudar o livro. E eu quero convidar os irmãos, vai ser muito proveitoso para a vida da igreja e para a vida de todos nós. Amém. Bom, na mesma linha, né? Realmente nós ficamos muito satisfeitos com o resultado do estudo que nós fizemos ontem. A minha palavra era sobre foco, que seria a quarta palavra-chave que o livro traz à tona, que é essa capacidade que a igreja precisa desenvolver, de colocar de lado, às vezes, alguma atividade que não é foco, né, que não está na linha mesmo daquilo que a igreja se propõe a fazer. A gente sabe que às vezes surgem oportunidades e o foco está nisso aí. E a gente recebeu várias pessoas que atuam na igreja como líderes, né, como coordenadores, enfim, o próprio pastor, e também outras pessoas que não estão ocupando essas funções nesse momento, mas Deus sempre está movimentando essas funções. E muito importante foi a presença dos irmãos. Eu queria já agradecer os que vieram e conclamar, porque certamente teremos mais uma oportunidade de conclamar os demais, né? Vamos ver aqui. Irmãos, a minha parte nesse tema Igreja Simples foi movimento, no sentido de remover da vida da igreja o congestionamento.
As igrejas, de modo geral, e o autor traz uma pesquisa, elas têm muitas atividades que estão desalinhadas com as estratégias, com a visão geral da igreja. Então, esse capítulo trata de remover o congestionamento e eliminar atividades só porque estão no calendário, só porque são atividades tradicionais, mas não contribuem com a evolução, com o crescimento espiritual. Na verdade, elas congestionam a vida da igreja. Então, esse tema foi para remover o congestionamento da vida da igreja. Eu falei sobre alinhamento, e alinhamento significa andarmos todos juntos na mesma direção, dentro de um mesmo propósito, no mesmo processo, de tal forma que nós sejamos um. E o alinhamento é o alinhamento para a unidade. Só que unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Todos devem estar dentro do processo, contribuindo cada um com seus dons, com seus talentos, com as suas energias, de tal forma que nós atinjamos, que a gente chegue a atingir as metas e propósitos e alvos que a igreja tem. Mas todos juntos, cada um contribuindo com a sua parte, até que todos nós cheguemos à unidade da fé em Cristo. Irmãos, de fato foi um encontro muito bom. Nós fizemos o convite para professores, diáconos, para todos os líderes de ministérios, todas as pessoas que têm uma função na vida da igreja, que seja coordenador, enfim, todos que fazem algo na vida da igreja. E também convidei aqueles que quisessem vir. E eu quero registrar aqui que foi muito bom. Poderíamos ter uma representação ainda maior, você que é líder e que não compareceu ao encontro. Isso é um prejuízo para você e para todo o andamento do processo. Mas como as oportunidades se renovam, nós teremos uma outra oportunidade que vamos voltar a estudar os mesmos capítulos em outras direções e você então vai ter a oportunidade. Mas eu gostaria de que você pudesse tomar o livro Igreja Simples e fazer a sua leitura sobre o livro Igreja Simples. E também se predispor a ouvir o que os nossos palestrantes têm a dizer, porque assim nós vamos caminhar juntos e discutindo juntos um processo, e isso vai ser bom para a vida da igreja. Não será agradável, uma equipe vai e a outra fica para trás, então haverá choque nessas questões, então a gente precisa caminhar juntos. Então, para o próximo, todos vocês, ninguém está fora do... esse convite não é para mim, isso não é verdade. Todos os irmãos, todos vocês que exercem algum tipo de trabalho aqui dentro da igreja, precisa participar. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus as vitórias que nós recebemos do Senhor no dia de ontem e no dia de hoje, e também agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pelos casamentos, e interceder também pela irmã Cláudia, que está nesse momento que precisa da graça do Senhor. Eu vou pedir que então Hudson venha aqui, por favor, e você vai estar orando, agradecendo a Deus os aniversariantes, os encontros de ontem, e interceder também pela irmã Cláudia, que fará uma cirurgia. Pai, nós mais uma vez estamos na Tua casa, gratos, ó Pai, pelo Teu rico e precioso amor. Nós, ó Deus, queremos agradecer, ó Pai, por essas pessoas que estão completando mais um ano de vida, também os casais, ó Deus, que estão, ó Pai, mais uma vez renovando seus laços por mais um ano, ó Deus. Nós agradecemos, ó Pai, por essas famílias, ó Deus. Pai, nós também pedimos, ó Deus, em especial para a irmã Cláudia, que o Senhor esteja com ela nessa cirurgia, ó Deus, que o Senhor possa estar à frente de todos que estiverem ali, ó Pai, naquela cirurgia. Também, ó Deus, nós agradecemos pela iniciativa, ó Pai, da Tua igreja, de estar estudando, ó Pai, a respeito, ó Pai, desse livro, Igreja Simples, ó Deus, que o Senhor possa estar continuamente, ó Deus, falando aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra, através das pessoas que estão ministrando, ó Pai, um pouco da Tua palavra para nós. Pai, nós intercedemos por tudo e colocamos esse culto em Tuas mãos e oramos e agradecemos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e convidamos o coro para louvar a Deus.
Senhor, Ele é digno de louvor. Dos meus inimigos me livrará. Louvarei ao meu Senhor. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor. Os meus inimigos me livrará. Louvarei ao meu Senhor. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor. Os meus inimigos me livrará. Louvarei ao meu Senhor. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Meu Deus vive, bendita a rocha é, o Deus de nossa salvação seja exaltado. Louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor. Glórias ao Senhor. É tempo de multiplicar a oração. O nosso país precisa de você. O nosso país precisa das nossas orações. Temos que dobrar os nossos joelhos e clamar pelo nosso país, interceder por esta nação que tem sofrido com a violência, tanta gente sendo assassinada, tantas drogas, tantas famílias destruídas, tantas pessoas morrendo sem necessidade, tantos jovens perdendo o melhor da sua vida por causa das drogas, tanta corrupção, prostituição infantil, tanta tragédia. Precisamos orar. A igreja do Senhor Jesus não pode se omitir. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos clamar. E nesta semana, os batistas brasileiros, a partir do dia 28, estarão mobilizados num só coração, orando pelo nosso país. É tempo de clamar. Vamos clamar juntos pela restauração, pela transformação do nosso país, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Estamos encerrando hoje a campanha de missões nacionais. A Junta de Missões Nacionais está trabalhando esse mês com as igrejas com o tema multiplicar. Você que está vindo a primeira vez pode perguntar, multiplicar o quê? Não está entendendo, né? Multiplicar igrejas, multiplicar discípulos, multiplicar líderes, multiplicar compaixão, multiplicar oração,
multiplicar tudo de bom. Amém? Vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. Eu convido a igreja a se colocar em pé, colocar-se em pé, e vamos estar lendo nosso tema, que é multiplicar, plantando igrejas. O nosso tema, que é divisa, desculpe, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus o Cristo. Atos 5, 42. Vamos estar agora cantando o nosso hino, multiplicar, e no momento os irmãos têm a oportunidade de dedicar seus dízimos e suas ofertas, e o envelope está logo aí nos bancos. Amém? Vamos estar cantando esse hino. Multiplicar. Matas do Amapá, nos pés do Rio Grande se ouvirá proclamar em Salvador e Cuiabá, Rio de Janeiro e Belém verá o amor de Deus multiplicar. Multiplicar é orar pelo povo do meu país e o levantar com esperança e fé. Multiplicar é falar o que todo o Evangelho já diz, só em Cristo há para todos salvação. Se sua igreja caminhar, ser relevante é o meu dever, abrir meus olhos para ver de milhões e o clamor dos corações farão cada joelho se dobrar. Multiplicar é orar pelo povo do meu país e o levantar com esperança e fé. Multiplicar é falar o que todo o Evangelho já diz, que só em Cristo há para todos salvação. É o meu dever, abrir meus olhos para ver, plantar igrejas onde quer que eu vá. O amor de Deus multiplicar. Multiplicar é orar pelo povo do meu país e o levantar com esperança e fé. Multiplicar é falar o que todo o Evangelho já diz, que só em Cristo há para todos salvação. Multiplicar é falar o que todo o Evangelho já diz, que só em Cristo há para todos salvação. Vamos ainda estar orando por alguns pedidos no nosso momento de intercessão missionária. Temos 3 pedidos, os irmãos podem sentar, por favor. Quero convidar 3 irmãos para estar orando por esses pedidos: o irmão Bruno, o irmão Simval e a irmã Jane. O primeiro pedido é pelos pastores e líderes batistas de todo o Brasil. Mas vamos nos dividir de 3 em 3, né? Número 1, número 2, número 3, como fazemos sempre. E logo após, o irmão Bruno vai estar orando. Primeiro pedido. Vamos todos recitar, irmãos? Pelos pastores e líderes batistas de todo o Brasil. Número 1.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos nesse momento por todos os pastores e líderes batistas de todo o Brasil. Te agradecemos por todos aqueles que já se colocaram à disposição, se colocaram nas tuas mãos para serem usados pelo Senhor, para edificar a tua igreja, para ganhar pessoas para o Senhor, para fazer a tua igreja avançar. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, que o Senhor enche elas com teu Espírito Santo, meu Deus. Amém. E que sejam humildes para serem bons líderes, bons pastores. E que o Senhor levante também mais pessoas que estejam dispostas a servir ao Senhor dessa forma, meu Pai, para que a tua igreja continue avançando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora o pedido de número 2, pela liderança da Convenção Batista Brasileira. Vamos todos? Pela liderança da Convenção Batista Brasileira. Logo após, o irmão Simval vai estar orando. Número 2. Pai de amor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, para clamar ao Senhor por todas as pessoas que Tu tens colocado, Senhor, à frente da Convenção Batista Brasileira, Senhor. Que Tu esteja, Pai, com cada um, que Tu esteja com o secretário-geral, que Tu esteja com os seus assessores, ó Deus, todas as pessoas que, enfim, Tu colocaste naquele lugar, que possam, ó Deus, estar alinhados com o Senhor, Pai. Amém. Dai a eles, ó Deus, a Tua direção, ó Deus, toda a capacidade que é necessária para unirem o Teu povo em torno daquilo que é a Tua vontade, Senhor. Amém. Que Tu possa abençoar, Senhor Deus, cada convenção que está espalhada por esse país, ó Deus, e enfim a todos nós que somos o Teu povo e que em nome do povo batista nos colocamos nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho que eu oro, Pai. Amém. Amém. Número 3, pelo projeto Cristolândia. Então, o irmão número 3 agora vai estar orando, né? É a irmã Jane, do projeto Cristolândia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor nesse momento a Cristolândia, cada um dos líderes que ali trabalham, ministrando a palavra do Senhor. Dá a cada um deles sabedoria, ó Deus, paciência, fé na recuperação daqueles que têm sido trazidos até estas casas, onde o Evangelho é pregado, onde há cura, onde há salvação. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue libertando, salvando, curando das drogas, ó Deus. Que cada um desses ex-dependentes químicos que têm chegado à Cristolândia sejam realmente curados pelo Senhor, que eles tenham um entendimento renovado, que tenham conversão, que conheçam o Senhor verdadeiramente e que eles sejam, ó Deus, a cada
cada dia limpos dos seus pecados, limpos das drogas, limpos, ó Deus, da vida que levavam. Que sejam novas criaturas renovadas no Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia estar acrescentando a estes outros que vão sendo salvos. E que eles continuem pregando a Tua palavra, que cada homem e mulher curado e liberto por Senhor possa fazer novos discípulos, e que o mundo conheça que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que pode curar, salvar. O Senhor tem poder para fazer aquilo que os médicos, a ciência não pode fazer, porque o Senhor é Deus e nós cremos no Senhor, na Tua palavra, e nós queremos Te agradecer às muitas vidas já libertadas, às muitas vidas renovadas, muitos líderes que têm surgido no meio desse povo que tem sido liberto pelo Senhor. Nós Te louvamos porque essa obra é do Senhor e porque o Senhor tem agido no nosso meio com poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no site da Junta de Missões Nacionais estão disponíveis alguns pedidos de oração pela semana de clamor de oração. Você pode estar olhando, escolha um ou mais pedidos para durante a semana você estar orando ao Senhor, alguns minutos, pode ser meio-dia, pode ser qualquer horário, onde você estiver, você lembrar de estar orando para aqueles pedidos que o pastor também fez, né? Fernando Brandão. Amada igreja, vamos nos colocar de pé, juntamente com um grupo de louvor. Vamos louvar e engrandecer a fidelidade do nosso Senhor com os cânticos. Deus é fiel, Tu és fiel, Senhor, 25 HCC. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel,
brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Irmãos, ainda de pé, vamos à leitura da palavra que se encontra no boletim e no telão, onde se lê pastor, irmãos, leia-se dirigente, tá bom? Vamos todos pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Quando o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imperecível coroa da glória. Vamos louvar junto com o coro masculino, mais uma participação. Trevas me cercam, dores me envolvem, em meio aos problemas posso cantar, mas tenho
tesouro, em mim Cristo reina, e estou decidido viver para o Rei. Sou decidido, um invencível ser, seguindo o plano que Deus tem pra mim, e nada me abala, o Senhor não esquece. Sou decidido viver para o Rei. O inferno treme, se a Deus nós oramos, as trevas fogem com nosso louvor. O Deus vitorioso vai sempre à frente, já nos decidimos viver para o Rei. Decidido, o invencível ser, seguindo o plano que Deus tem pra mim, e nada me abala, o Senhor não me esquece. Sou decidido viver para o Rei. Se estou cansado, me torna capaz. Se estou tentado, o seu grande amor me dá proteção. Estou decidido, o invencível ser, seguindo o plano que Deus tem pra mim, e nada me abala, o Senhor não me esquece. Já decidimos, já decidimos, já decidimos viver pra meu Rei. Vou viver pra meu Amém. Gostaria de chamar as crianças de 4 a 7 anos, se colocasse aqui à frente, para o culto voltado para as crianças. Vamos orar, irmão, essas crianças. Tem mais crianças? Tem. Pedir à irmã Tânia que ore, irmão. Ó Senhor Deus, nós queremos te rogar, ó Deus, por cada criança que participará do culto lá atrás, que o Senhor possa, Senhor, falar com teu Espírito Santo aos seus corações, para que possam ser transformadas, ó Deus, para que possam seguir o caminho correto, na escola, no lazer, em casa, obedecendo aos pais, que o Senhor possa me usar, ó Deus, para falar a tua palavra. Nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos louvar com a irmã
Marília, mais um canto de louvor. Graça e paz, amados. Oramos e agradecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor, que já está conosco há 6 anos, né, pastor? E essa música é uma pequena homenagem pela sua vida, pelo seu ministério. O início desse vídeo tem o nome de um outro pastor, que nós pegamos na internet. Mas nós vamos estar lendo ao pastor, ao nosso pastor, enquanto nós o amamos. Há um pastor maior na vida do pastor. E o que seria do pastor, se não fosse o Senhor? E o que seria da igreja, se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é o teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Que às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor, Ele é teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. Muito linda a mensagem, irmãos. Eu, sexta-feira, completei 6 anos que os irmãos me toleram. Eu confesso aos irmãos da alegria de Deus ter me dado a igreja e de me sustentar para estar aqui entre os irmãos. Eu louvo a Deus por isto e, de fato, eu pensei que iria realizar um encontro muito específico para o momento, mas era só 6 anos. No 7 a gente então faz aquele momento mais especialíssimo dos 7 anos. Eu gosto desses momentos porque isso fortifica o coração do pastor, não é? Isso fortalece, isto anima
a nossa alma, de qualquer pastor. E eu agradeço a Deus por essa mensagem musical cantada tão linda para esse momento. E também eu preparei uma palavra a ser dada à igreja neste momento, alusiva ao acontecimento em minha vida e na vida da igreja, que são estes anos que nós estamos compartilhando juntos. Eu quero, antes de prosseguir, dizer aos irmãos que eu tenho buscado um relacionamento com os moradores do assentamento José Wilker. São 150 famílias e eu tenho estado com eles, tenho falado com eles, tenho ido a momentos importantes da vida daquela comunidade, tenho participado ativamente do que eles fazem ali e tenho convidado para estarem aqui. E hoje eu consegui que o Micael, que a Milena, que o Marielson, a Jaqueline e a Maria Rita pudessem estar conosco. E nós pretendemos no próximo domingo que os pais e os outros também queiram estar conosco. Vai ser maravilhoso recebê-los. E eu agradeço por terem vindo e aceito o convite feito a vocês. Muito obrigado, viu? Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Vamos nos colocar em pé para a leitura deste texto. E diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2. Todos acharam? Sim, eu quero externar também a minha gratidão pela presença de seu pai, Zaniski. Que Deus o abençoe no tratamento que vem fazer aqui em Brasília e que tenha sucesso quanto a isto, tá bom? Nós vamos ler então o texto. Eu só queria, eu acho que o tempo ele está me deixando com uma dor de cabeça, meio surdo. Eu queria melhorar aqui, inverter. Vamos ver se melhora mesmo aqui, Simval. Ok? Oliane, ela está passando mal, acho que é por causa desse tempo também. E eu estou com a garganta meio irritada, os ouvidos meio entupidos. Melhorando esse retorno para mim, eu acho que vai me ajudar mais. Tá bom. Então diz assim o texto da palavra de Deus. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para estas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Amém. Vamos orar? Querido Pai, enche o nosso coração quando lemos a Tua palavra. E agora nós te pedimos que o Senhor nos use para clarear pensamentos que a Tua palavra traz aos nossos corações. Queremos, ó Deus, ser edificados por mais uma vez nesta noite. E queremos que a glória do Senhor tome conta deste lugar. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer barreira, toda e qualquer limitação seja removida no poder do Teu nome. E que tenhamos a graça do Senhor para ouvir aquilo que é Teu. Nós oramos desta forma, confiantes no Senhor, que opera sobre as nossas limitações físicas, que opera sobre os incômodos físicos que sofremos e nos dá a vitória pelo poder da palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar?
Eu já li muitas vezes esse texto. E quero crer que por umas 2 ou 3 vezes eu já tenho pregado em posse de alguns pastores no ministério anterior realizado. E quando eu leio este texto, eu fico imaginando que é impossível não perguntar por que Deus me trouxe aqui. E quero crer que este é o sentimento e o pensamento de todo e qualquer pastor quando ler este texto. Por que Deus me trouxe aqui? Todo e qualquer obreiro, toda e qualquer pessoa que para diante deste texto e tem um ministério a ser realizado por Deus, pergunta, por que Deus me trouxe aqui? E particularmente, eu tenho o sentimento de que ao longo do tempo, eu aprendo com a igreja. E também eu aprendo com o Senhor Jesus, que Ele disse, aprendei de mim. É sempre importante nós aprendermos com o Senhor Jesus. E eu aprendo sobre o ministério pastoral. Para isso, Deus, de forma inconfundível, até mesmo inadiável, e também não posso transferir a outro, sinto-me dentro de um processo que Deus me chamou para fazer. E o ministério pastoral, então, tem sido uma escola diária para a minha vida. E à medida que eu vou ganhando conhecimento, à medida que eu vou aprendendo aquilo que o Senhor Jesus está me ensinando, na mesma proporção, vai crescendo uma responsabilidade com os objetivos que Deus tem para o meu ministério. E a responsabilidade, ela começa a pesar sobre os ombros. Ela começa a trazer ao meu coração e ao meu pensamento uma reflexão mais aprofundada, porque nós temos e precisamos ter um compromisso, sobretudo, com o Senhor, que é o Senhor da obra. Então, irmãos, estar, ser e fazer o ministério pastoral acontecer, no meu entendimento, preciso de uma reflexão profunda. Mas uma reflexão, segundo o texto, alicerçada naquele que me conduz em triunfo, segundo a palavra escrita aqui. Então, eu faço uma reflexão profunda naquele que dirige todas as coisas, naquele que está à frente de todo o processo. Então, eu tenho uma tarefa tão específica, tão peculiar, que o Senhor, Ele está dizendo que tem nas mãos o poder para dirigir. E esta tarefa, Ele também a descreve aqui, que é difundir o ensino. Tornar o ensino da palavra do Senhor, claro, para a vida das pessoas que mantêm contato comigo. E também fazer da palavra de Deus uma pregação diária. A palavra precisa ser anunciada, ela precisa ser ensinada. E o Senhor nos usa para difundir exatamente isso. E Ele diz que Ele nos usa a tal ponto de fazer a mim e a você um cheiro suave. Somos um perfume. A vida de um crente é uma fragrância. Eu me lembro que quando o menino andava, menino não, já era um jovenzinho, então todo mundo gostava de comprar aquele perfume Toque de Amor. Vocês conheceram? Existe ainda? Existe, Jane? Existe? Toque de Amor? Era da Avon, né? Sei lá, negócio assim. Aí comprava, então tinha uma pessoa que tinha uma revista, aí lá na escola onde eu trabalhava, com aquela revista, aí eu logo ia na página, Toque de Amor. E na época eu não tinha amor nenhum, solteirinho da Silva, atrás de um amor, e comprava o Toque de Amor. Mas, gente, que perfume forte. Aí eu só botava um pinguinho assim, depois eu tomava banho, que era muito forte no meu nariz. Aí me ensinaram que botasse aqui. E a palavra está dizendo que eu e você somos
o cheiro suave de Cristo. Que coisa bacana. Quando nós ensinamos a palavra, quando nós ensinamos a palavra, exalamos o aroma de Cristo. E é muito profundo, tem um significado muito grande. O aroma de Cristo, essa frase da Bíblia, o significado ele é muito profundo. E essa palavra, ser aroma de Cristo, ela afeta salvos e não salvos. Olha o que diz o texto: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. É como perfume mesmo, todo mundo cheira, né? Chegou alguém perfumado aqui, todo mundo olha para trás, porque o perfume ele exala. E quando nós vivemos a palavra, todos perceberão, tanto os que são salvos, quanto aqueles que não querem a salvação que estão em Cristo Jesus, porque a palavra que nós exalamos é poder. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Nós podemos oferecer como aroma de Cristo, nós podemos oferecer vida e morte. Versículo 16, ele fala sobre isto. Podemos oferecer salvação e perdição. Quantas pessoas na nossa vida, ou na sua vida, ou na vida de outros, serve como instrumento de perdição? Quantos crentes estão se desviando porque outras pessoas estão sendo usadas como instrumento de perdição para levá-lo para o caminho errado? Quantas pessoas perderam a integridade, perderam bens, perderam a própria vida porque seguiram orientações de pessoas más? E a Bíblia está dizendo que nós podemos influenciar a vida e a morte. E o versículo 16 diz: para estes somos cheiros de morte para a morte. Quer dizer, para aqueles que estão perecendo. Para aqueles, ou seja, os salvos, somos o aroma de vida para a vida. E Paulo então faz a pergunta: quem é que está preparado para ser aroma de morte e aroma de vida? A nossa vida, ela é muito importante nesse mundo. Deus está nos chamando para exercer uma vida maravilhosa neste mundo. Nós temos uma função importante na vida da igreja, na vida das pessoas. E todos nós, assim como o pastor, tem objetivos específicos a serem perseguidos, a serem refletidos, a serem cumpridos para que tenhamos sucesso. Todos nós queremos sucesso na vida. E eu tenho orado a Deus pedindo sucesso no ministério que Ele me deu para realizar. Deus manifesta a sua perfeita vontade para a sua igreja. E nós aqui estamos desejosos de andar na vontade de Deus. Não é verdade? Todos aqui. Por isso, vem o primeiro objetivo do ministério: discernir a vontade de Deus. Já tão expressa neste texto o que Deus quer dos seus, expresso neste texto. Você é um aroma de vida e aroma de morte. Qual o objetivo que você quer perseguir? Nós queremos sim viver para a vida e produzir e gerar vida. Nós precisamos descobrir qual a vontade de Deus, discernir qual a vontade de Deus quanto à missão da igreja. E nós estamos vivendo um tempo de igreja em dias muito turbulentos. Os nossos dias são dias horrendos, difíceis. Os dias de hoje são dias que, para exercitar a missão que nós temos, numa realidade tão nua e tão crua como nós vivemos, tão dolorida como nós estamos passando, é tarefa
muito árdua. Nós estamos vivendo tempos que é como um funil, vai se fechando, a perseguição vai se estabelecendo, o ódio, o rancor, a raiva vai se estabelecendo contra os crentes, no momento em que os segmentos estão se arregimentando contra a Bíblia, contra a igreja, contra a fé, contra pastor, contra crente, porque eles querem estabelecer o pecado como se fosse graça para a vida deles. Vai ser difícil ser crente. E muitos crentes vão apostatar da fé, porque não conseguirão ser cheiro, ser aroma de Cristo para a vida de um mundo em iniquidade. Mas Deus está dizendo que é necessário discernirmos a vontade dEle. É para um tempo como esse, assim como foi na época de Mardoqueu. Foi para este tempo que Deus te trouxe aqui. Foi isso que Mardoqueu disse a quem? A Esther. Para este tempo Deus te trouxe aqui. Para este tempo, meus irmãos, nós estamos aqui. Para viver diante de um mundo que reprova tudo que a igreja do Senhor Jesus faz. A igreja do Senhor é uma comunidade de adoração. Nós temos esta convicção. Estamos aqui porque nós adoramos ao Senhor. A igreja é testemunha do projeto de Deus para o mundo. Essa é a vontade dEle. Nós discernimos que Deus tem um projeto para o mundo e nós somos aqueles que vamos dizer: olha, o plano de Deus é esse, o caminho de Deus é esse. As curvas nesta estrada são essas e estas. Esta estrada leva a tal lugar. Nós temos um plano traçado de Deus que não nos deixa errar o caminho. Nós temos o plano de Deus. A igreja testemunha este projeto. A igreja experimenta do Senhor uma unidade que é indescritível. Nós não conseguimos colocar em palavras aquilo que pode ser a igreja no mundo como hoje. É da vontade de Deus que nós sejamos unidos em um só pensamento, em uma só fé, em uma só vontade. Nós discernimos que é da vontade de Deus que a igreja unida, ela proclama que Jesus voltará. É da vontade de Deus. E nós, como crentes, precisamos discernir a vontade de Deus para um tempo como esse. Esses pressupostos que relacionei faz da igreja um movimento. Nós somos um corpo vivo, um corpo que se mexe, que se movimenta, um corpo que faz acontecer, um corpo que está a serviço da vontade de Deus. Então esse corpo, ele corre sangue quente em suas veias. Nós estamos em missão. Por isso somos encorajados pelo trabalho que fazemos a fazer mais que isto. É o nosso objetivo. Então nós discernimos a vontade de Deus que Ele nos conclama para sermos essa igreja no tempo de hoje. E o primeiro objetivo do ministério é discernir a vontade de Deus sobre todas as coisas. Mas a seguir, também é o objetivo do ministério celebrar a fidelidade de Deus para com o seu povo. Quando lemos Lamentações de Jeremias no capítulo 3, a palavra diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba, as misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós cantamos aqui, tu és fiel, que hino maravilhoso. É muito bonito esse hino. Esse hino canta a fidelidade de Deus. E a palavra está dizendo que a fidelidade de Deus não muda, que a fidelidade de Deus não se acaba, que a fidelidade de Deus, ela é para o seu povo. Faz parte da vida de Deus a sua fidelidade. Esse é um maravilhoso atributo de Deus, ser fiel.
Eu entendo que a fidelidade de Deus traz conforto e tranquilidade para o nosso coração. Eu entendo que a fidelidade de Deus é uma verdade que se aplica a nós que somos crentes. Deus é fiel, vamos dizer isto? Se aplica esta fidelidade de Deus a nós. As coisas não vão funcionando bem, as coisas estão dando errado, a gente começa a desesperar. Deus está à frente para responder à necessidade que nós temos. Que maravilhoso é saber que Deus é fiel. A fidelidade pertence a Deus, isto diz a palavra em Deuteronômio no capítulo 7. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Então nós celebramos a fidelidade de Deus. É o objetivo da igreja, é o objetivo do ministério. Deus é fiel com o povo que Deus me deu. O Deus a quem sirvo é fiel com cada homem, com cada mulher, com cada pessoa que aqui se encontra. É fiel com cada criança. O Deus que me trouxe aqui é celebrado pela fidelidade que Ele tem com cada ovelha que me deu. Eu creio nisto. Deus, Ele é fiel. Nós precisamos aprender a usufruir da fidelidade de Deus. E quando penso na fidelidade de Deus, eu penso nessa fidelidade como um travesseiro, quando a minha cabeça está cansada. Quando eu deito, e que a minha cabeça fica pensando em A, B e C, que eu vejo correndo por longe, distante. Então o travesseiro diz: sossega. Sossega. Sossega, que aquele que é fiel dirige com triunfo todas as coisas. Então é um travesseiro para mim a fidelidade de Deus. É para mim também um estímulo ao coração. Eu hoje sentia que o meu coração desfalecia. Eu botei o dedo assim, eu disse: eita, estou sentindo uma dor aqui. Eu queria até para o hospital, sabe, Luzia? Ele disse: eu vou, não, mas eu não vou não. Não vou não, senti uma dor aqui assim. E então eu estava de olho na mensagem, eu disse: mas Deus, a fidelidade de Deus é o estímulo ao meu coração que desfalece. Que às vezes a gente sente a dor pelo que vê da igreja. Às vezes a gente sente a dor e vai até infartando, sabe? Pelo que a gente vê na vida, que não prospera, que não vai, que não anda, que não chega, que não faz, que não acontece, e o coração vai morrendo. Mas a fidelidade de Deus é para mim um estímulo ao meu coração que desfalece. E quando então eu começo a cair de joelhos, que vou bater com os meus joelhos na pedra, a fidelidade de Deus coloca o apoio debaixo dos meus joelhos. A fidelidade de Deus é apoio para os joelhos que se dobram. Por isso eu creio na fidelidade de Deus. E eu celebro a fidelidade de Deus com os irmãos, porque Ele, o Senhor sobre todas as coisas, é fiel comigo, é fiel com você. Deus é fiel para os nossos lares, para a nossa vida, para as nossas famílias. Deus é fiel, Ele é provedor, Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso Ele diz que nos conduz em triunfo, porque Ele é fiel. Nós vivemos, irmãos, um tempo de ruínas. E essas ruínas, elas são causadas por causa da nossa infidelidade. A infidelidade pertence a nós que somos homens, mas Deus não, a fidelidade pertence a Deus. E por causa da infidelidade humana, a ruína, ela se estabelece. Nós estamos vivendo um tempo de ruína, ou ruínas, mas na posição que nós encontramos como crentes, servos do Deus Altíssimo, nós podemos olhar por cima das ruínas. E quando nós olhamos por cima das ruínas, olha o que acontece.
podemos louvar ao Senhor. Diz o Salmo 117. Louvai ao Senhor, pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura. Amém, irmãos? Por cima das ruínas. Se estamos mergulhados em um mundo de ruínas, nós podemos olhar por cima das ruínas e louvar ao Senhor, diz o salmista. Louvai ao Senhor, porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Deus não vai me decepcionar, Deus não vai decepcionar você, Deus não decepciona aqueles que confiam nele. Então a gente se apega em Deus. Eu disse que o objetivo do ministério é discernir a vontade de Deus. Disse também que é celebrar a fidelidade de Deus para com o seu povo. E agora digo que é aceitar o desafio de viver a fé em meio à crise dos nossos dias. Se eu pudesse fugir, por certo eu fugiria para um lugar onde ninguém me encontrasse, para o lugar onde não chegaria ali nenhuma perseguição, para o lugar onde não havia ninguém. Então nós queremos comprar uma passagem só de ida, onde poderíamos ficar longe de tudo que fosse mal. Isso é possível? Não. Isso é utópico. Isso não é possível. Então Deus está dizendo, não é possível correr. A Bíblia diz, se subir aos céus, Ele está ali. Se for para debaixo da terra, Ele está ali. Se for para longe, se for para dentro da fenda da pedra, adianta correr de Deus? Então Deus está falando ao meu e teu coração, não adianta fugir. Vamos dizer isso? Não. Não adianta fugir, meu irmão. O que resolve então nesse momento é aceitar o desafio de viver a fé em meio ao mundo como o nosso, de dura perseguição, de algemas, de machucar, de fazer sangrar, de fazer chorar. Uma preocupação me vem à mente sobre isto, que é o desenvolvimento espiritual retardado na vida dos crentes. Essa é uma doença fatal na vida da igreja. Se não há desejo de amadurecer na fé, o processo da vida cristã fica estagnado, fica comprometido. Então, o crescimento espiritual retardado é uma doença na vida da igreja. Passamos anos a fio sem crescer. Passamos anos a fio sem crer na fidelidade de Deus, sem aceitar o desafio da fé, sem exercer a fé que Deus está pedindo que tenhamos. E os reflexos disto surgem na vitalidade da oração. Quantos de nós temos tido vitalidade na oração? Há uma igreja em São Paulo que ela desenvolveu um programa de oração. Alguns pastores foram lá e voltaram, e um veio contar para mim. Ele disse, pastor, eu estou, hoje deve estar com 35 dias, quando ele me contou, eu estava com 31. Pastor, eu estou há 31 dias vivendo um programa de oração na minha vida. Eu escolhi adotar uma vida de oração, porque eu vi alguns testemunhos. Eu vi uma mocinha de 16 anos dizendo, hoje eu passei 2 horas de oração. Às vezes eu passo 2, 3, 4 horas de oração por dia. E Deus está fazendo um mover, porque a oração é um instrumento de guerra. A oração é uma força para a vida da igreja. Homens e mulheres orando, intercedendo, clamando, defendendo sua família diante de Deus. Falta vitalidade na oração. Falta vitalidade na convicção doutrinária. Por vezes nós somos
persuadidos a rir de Deus, da igreja, somos persuadidos. Quando você está em lugar que conta logo piada de pastor, aí você vai dar uma gargalhada, você fecha a cara. Você pode estar rindo aí de qualquer pastor, mas os pastores da minha denominação não são assim. Defenda. Mas a falta da vitalidade doutrinária nos leva a rir da igreja, da Bíblia, até do Senhor Jesus contando piadas. Falta vitalidade no conhecimento bíblico, falta vitalidade na ética. Estas coisas estão em níveis muito baixos, porque nós não aceitamos o desafio da fé. O pastor precisa rever com a sua igreja o desafio de viver a fé, aceitando viver a fé como um compromisso do nosso discipulado. Isso resgatará a vitalidade que nós precisamos nos detalhes da vida cristã que precisamos expressar. Viveremos um discipulado aceitando a fé de maneira integral, tudo para Deus. Ele é o primeiro. Não teve o ano passado o congresso? Eu sou o segundo. Lembram? Quem estiveram no congresso? Foi o ano passado, dizia. Pois é, eu sou o segundo, mas o Senhor é o primeiro. A Bíblia diz: buscai primeiro e a sua e as demais coisas serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Esta é a palavra para a nossa vida. Então, vivendo um discipulado integral, tudo para Deus, Ele em primeiro lugar. Aceitando a fé, nós viveremos um discipulado, uma vida cristã solidária. É a teologia do uns aos outros. Uma expressão citada várias vezes na Bíblia. Uns aos outros é um modelo de vida, é um estilo de vida afinado com o Novo Testamento. Eu tenho um sentimento e um pensamento do outro, o meu interesse pelo outro, uma mutualidade. Nós viveremos algo de extraordinário enquanto cristãos e expressaremos um amor, uma unidade que deve nortear a nossa vida quando trabalharmos a aceitação da nossa fé. Viveremos sim essa unidade, este amor uns aos outros. Aceitar o desafio da fé é assumir publicamente a espera do reino de Deus. Quantos aqui esperam pelo reino de Deus? Jesus vai voltar. Vamos dizer isso? Jesus vai voltar? Nós não temos pregado muito sobre isso, não é verdade? Mas olha, irmãos, esta é um ponto fundamental do cristianismo. Nós estamos aqui falando de pastor, de objetivo de pastor, de tudo isso, mas o objetivo final de todas as coisas é que Jesus vai voltar. E quando nós aceitamos o desafio da fé, nós estamos dizendo para o mundo: olha, Jesus vai voltar. E ele vai dizer assim: mas você está atrasado 200 anos, se ele tivesse de voltar, ele já teria voltado. Mas você tem a palavra: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor vai voltar, porque Ele disse, a palavra de Deus disse, se a Bíblia disse, se falou, está falado. Eu creio fundamentalmente na palavra. Jesus vai voltar, o nosso objetivo é esse. Então, se eu aceito o desafio da fé, eu assumo biblicamente que eu espero a volta do reino de Deus, do Senhor Jesus. Jesus vai voltar e nós devemos aguardá-lo. Devemos aguardá-lo na palavra, na unção do Espírito Santo de Deus. Quando eu digo eu aceito o desafio da fé, sabe onde eu me lanço? Lá no meio dos leões. Quando você diz eu aceito o desafio da fé, você está dizendo eu vou para o meio dos lobos. Eu vou suportar ser açoitado, perseguido, criticado, zombado. Mas lá onde estas coisas acontecerão, eu farei que o nome de Jesus seja conhecido. Isso é o desafio da fé. Nós seremos perseguidos, viveremos crises, até mesmo dentro e fora da igreja. Somos confrontados, irmãos,
a aceitar o desafio da fé. Se os nossos dias passam por um momento como esse, nós precisamos então viver os nossos dias pela fé. Finalmente, eu preciso também buscar rumos para uma espiritualidade cristã alimentada por Deus. Este é um outro e final objetivo. Buscar rumos para uma espiritualidade cristã alimentada por Deus. São muitos os caminhos que são sugeridos para que tenhamos uma vida de fidelidade, de uma vida de felicidade. São muitos os caminhos para uma vida feliz. Felicidade é sinônimo de bem-aventurado. E o Salmo 1 conceitua quem é bem-aventurado. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois ele diz: bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho, e depois nem se assenta na roda. Olha ele conceituando quem é o bem-aventurado, Salmo 1. Então o Salmo 1 diz que se nós queremos buscar um rumo de uma espiritualidade cristã alimentada por Deus, nós não vamos andar no conselho dos ímpios, nós não vamos sentar no caminho dos pecadores, nós não vamos ficar na roda dos escarnecedores. E o texto diz mais então, que o bem-aventurado, ele tem o seu prazer aonde? E medita nessa lei. Aí está quem é bem-aventurado, quem busca uma espiritualidade cristã, rumos para uma espiritualidade cristã. Ele volta-se para Deus. A fonte da espiritualidade cristã alimentada por Deus, então está na sua única e poderosa palavra. É através, meus irmãos, da palavra que você e eu vamos aprender a ser fiéis ao Senhor. É voltando para a palavra que nós seremos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Por vezes, Ronaldo, eu estou dormindo, aí eu acordo. Aí eu fico tão aborrecido, porque eu acordei que eu estava tão cansado. E aí eu fico me remoendo para lá e para cá e para lá. Aí o Espírito Santo toca lá no fundo da minha mente. Ele disse: ora, sabe como é que eu oro? Deus, não sei quem precisa da minha oração, mas o Senhor me despertou para orar. E eu estou orando por alguém em alguma parte deste mundo. E tem 3 dias, a minha sobrinha mandou para mim uma mensagem pelo WhatsApp e disse: tio, o seu Antônio, que é uma pessoa de relacionamento, ele está muito mal, sofreu um AVC e está na UTI, está inconsciente, está muito mal, e pedimos orações pelo seu Antônio, uma pessoa da família. E esta noite foi uma das noites que eu não tive lá um momento de não dormir. Acordei e na mente me veio o seu Antônio. Quando foi mais ou menos 6 e pouca da manhã, aí aquele toquezinho do WhatsApp. Aí eu disse: não é possível, a Áurea não me manda o WhatsApp 6:30 da manhã. Mas aí quando eu fui olhar, aí estava lá a minha sobrinha: tio, seu Antônio faleceu. Então ore pedindo a Deus o conforto pela família. Mas antes, Deus havia me incomodado. Quando nós nos voltamos para a palavra, o Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, nos sentimos sensíveis àquilo que Ele quer falar. Quando nós nos voltamos para a palavra, nós nos alicerçamos na justiça, atos de justiça. Ficamos edificados, tanto na igreja, quanto na comunidade, porque nós nos voltamos para a palavra. Então a igreja fica algo impressionante para a minha vida. A comunidade torna-se alvo importante das minhas orações. Eu me volto para a palavra, então eu me volto para as necessidades do mundo.
eu me torno mais íntegro no meu comportamento, eu fico mais disposto ao serviço do reino de Deus. Quando eu busco rumos para a minha espiritualidade, eu consigo viver uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. Que Deus possa fazer isso de mim e de você, e possa construir em mim e você objetivos como esses, de maneira que a minha e a sua vida façam uma grande diferença nesse mundo tão cruel e tão difícil que nós estamos vivendo, de maneira que eu e você proclamemos o reino de Deus com vitória, porque Ele mesmo nos diz que Ele nos conduz em triunfo, em vitória. Então, tome posse desta bênção de Deus, que Ele nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar, que agora nós estamos olhando para Cristo, e não vamos desviar os nossos olhares do Cristo ressurreto, a quem servimos. Faremos isto agora.
pedir que a irmã Áurea venha aqui, ela vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus, por favor, Áurea. Vai estar agradecendo a Deus estes 6 anos que Deus me privilegiou de estar aqui com os irmãos. Tá bom, amada? Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado és tu, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo que tu tem realizado em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo pastor que tu nos deste, para colocar, Deus, nas tuas mãos todas as suas ovelhas, este rebanho, e que cada dia, Pai, ele possa estar mais e mais dedicado à tua palavra, que tu possa estar dando a ele, Deus, muita sabedoria, autoridade, Pai, para que ele possa, Deus, estar fazendo a tua vontade, como sempre ele tem feito, Deus, nos teus caminhos. Amém. Que esse amor, igreja e pastor e igreja, continue, Senhor, grandemente, para a honra e glória do teu santo nome. Toma, Senhor, toda a sua família nas tuas mãos, e que tu possa estar cada dia mais, ó Deus, orientando, dirigindo, acabando os seus anjos ao seu redor, para que ele possa, Deus, dar continuidade ao teu trabalho à frente desse rebanho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, nós estamos encerrando o culto desta noite. Eu quero agradecer a todos vocês que aqui vieram. Quarta-feira nos encontraremos outra vez aqui e no próximo domingo também. Não me lembro de ter alguma atividade para o nosso sábado. Não me lembro. Eu quero fazer um pedido aos irmãos. No dia 11, nós vamos estar dando posse aqui ao Renan. E o culto vai começar às 19h30, porque depois nós vamos ter um chá da comunhão. E então, se começar mais tarde, fica mais tarde. E logo depois nós temos o domingo. E então, todos os irmãos estão convidados para o sábado, dia 11. E todos vocês estão convidados para nos apoiar, para a gente fazer o lanche do chá da comunhão, como a gente faz das outras vezes. Nós vamos ter aqui 60 pessoas que acompanham a caravana do Renan. E então, nós já queremos que as irmãs que cuidam do chá da comunhão pudessem já para quarta-feira em diante, já começar a fazer a distribuição desse material. E você se prepare então, para que no sábado a gente tenha aqui esse grande momento na quadra para esse congraçamento nosso, tá bom? Agende 19h30. No mais, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou pedir o Assis que leve os convidados ao local lá que eu pedi, tá bom? Após o culto. Curve aí sua cabeça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu vou à porta para cumprimentá-los.